Pessoal, essa questão ele está pedindo para a gente julgar as alternativas com base no ciclo do nitrogênio. Então, a primeira, ele diz que algumas espécies de bactérias são capazes de fixar o nitrogênio gasoso da atmosfera e transformá-los em compostos nitrogenados utilizáveis no mundo biótico. Então, olha que interessante, o ciclo do nitrogênio, ele pode partir da atmosfera, igual essa primeira questão está dizendo. Então, nós temos 78% da atmosfera formada por nitrogênio gasoso. Entretanto, os seres vivos, de uma maneira geral, não são capazes de utilizar esse nitrogênio gasoso, assimilar para compor os seus corpos. Existem algumas bactérias, que são chamadas de bactérias nitrificantes, que são capazes de fazer isso. Então, o N2, né, o nitrogênio gasoso, ele é fixado por essas bactérias nitrificantes. E esses compostos nitrogenados que são utilizáveis são amônia, nitratos e nitritos. Lembrando que a amônia, poucos seres vivos conseguem utilizar. A maioria utiliza nitratos e nitritos, tá? Mas essas bactérias conseguem, muitas vezes, transformar o nitrogênio gasoso em todos esses compostos. Então, essa é uma resposta, uma alternativa correta. A letra B, ele diz que para sintetizar os seus aminoácidos e outros compostos orgânicos nitrogenados, as plantas verdes retiram do ambiente o nitrogênio, principalmente sobre a forma de nitrato. Aí vem falar o que a gente já tinha comentado anteriormente. Então, as plantas, elas não são capazes de usar o nitrogênio gasoso. Elas só utilizam, né, principalmente nitratos que são encontrados no ambiente que elas estão, porque essas bactérias nitrificantes disponibilizaram esses nitratos ali. Tanto que muitas vezes a gente vê que existe uma relação ecológica de simbiose entre essas bactérias e algumas plantas. Essa também está correta. Vamos passar agora para a alternativa E. O nitrogênio gasoso da atmosfera pode ser incorporado a compostos nitrogenados por fatores abióticos do ambiente e por combinação simbiótica de bactérias com plantas superiores. Então, a gente pode ter a incorporação de nitrogênio a gente pode ter a fixação e incorporação desses compostos nitrogenados a partir do nitrogênio fora da parte biótica. Então, alguns fatores abióticos também pode acontecer, dependendo de temperaturas, pressões específicas. No ambiente, né, a parte viva é aquilo que eu tinha comentado dessas plantas com essas bactérias nitrificantes que fazem uma simbiose. Então, essas bactérias elas vão viver nas raízes das plantas, por isso que as plantas conseguem utilizar o nitrato que elas estão dispondo ali. Então, essa alternativa também está correta. Na letra D, ele fala que certos tipos de bactérias podem transformar o nitrogênio do solo na forma de nitratos, nitritos e amônias em nitrogênio gasoso que retorna então à atmosfera. E esse é o processo que a gente chama de desnitrificação. E com ele, essas bactérias desnitrificantes, elas vão devolver o nitrogênio gasoso para a atmosfera, fechando o nosso ciclo. Também está correta. Então, vamos ver o que está errado na letra C. Quando produtores e consumidores morrem, seus compostos orgânicos nitrogenados são transformados por certas bactérias desnitrificantes em nitratos, os nitratos em nitritos e estes em amônia. Então, quando os seres vivos eles morrem, eles sofrem o processo de decomposição. Entretanto, o caminho, né, a ordem, não é os nitratos são transformados em nitritos e estes em amônia. A gente tem o contrário, a gente tem a amônia, que é transformada em nitrito, que vai ser transformada em nitrato, numa reação química conhecida. Então, ó, aqui a gente tem a amônia e aqui nós temos o nitrito. Esse nitrito, então, vem para uma nova reação para formar os nitratos. E é isso que a gente tem. Então, essa alternativa está errada por causa da ordem
que ele está usando da transformação de nitratos em amônia.